Senhor Jesus, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para mais um Evangelho Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Agradecendo todas as bênçãos recebidas no dia de hoje e sempre. Obrigada à espiritualidade que tanto nos auxilia, aos mentores desta casa, aos nossos anjos guardiães, e que todos recebam neste momento o nosso abraço de gratidão. Obrigada, Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 4, os bons espíritos, 4º e 5º parágrafos. Alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que a moral que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já não se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços, que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E vamos dar continuidade ao nosso Evangelho da noite de hoje, Evangelho de muita luz, de muita paz, de harmonia, de vibrações. E farei um breve comentário do capítulo 17, item 4, parágrafos 4 e 5 do Evangelho. E Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele dá um resumo, mas muito pequeno, dos bons espíritas, né? O papel dos bons espíritas, como se tornar, né, um bom espírita. E ele diz que
O verdadeiro espírita empenha-se em fazer o bem e a reprimir suas más inclinações. É um resumo, né? Muito pequeno, mas diz tudo, diz muita coisa sobre isso. Me chama a atenção nessa mensagem de hoje 2 pontos. Quando ele diz: tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Ora, eu creio nos espíritos, mas ainda ajo por instinto. Instinto das paixões, mágoas, rancor, mentiras. E aí há uma contradição nisso. O outro ponto que me chama também a atenção pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Ora, se eu ainda ajo por instinto, ainda colocando as minhas paixões, as mágoas, rancor, as mentiras, tudo isso como uma prática, né? Se não diária, mas esporádica e espontânea às vezes, como pedir à divindade, como pedir ao nosso Criador, nosso Pai Eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, pedir sem saber se sou merecedor de receber aquilo que estou pedindo. Ora, se ainda ajo com e por instinto, como poderei receber as graças do Criador? Allan Kardec, no livro ainda, O que é o Espiritismo, ele faz uma apresentação de 3 categorias de espíritas, né? Ele diz: meus senhores, 3 categorias de adébitos, né? Uns que se limitam a crer na realidade das manifestações e que procuram, antes de tudo, os fenômenos. O Espiritismo é simplesmente para eles uma série de fatos mais ou menos interessantes. Os segundos vê outra coisa nele além dos fatos, compreendem o seu alcance filosófico, admiram a moral que deles decorre, mas não a praticam. Para eles, a caridade cristã é uma bela máxima e nada mais. Os terceiros, finalmente, não se contentam de admirar a moral, praticam-na e aceitam-lhes as consequências. Bem convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitar esses curtos instantes. E aí ele vai à frente e diz mais: a caridade é, em toda ocasião, a regra da sua conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. A doutrina espírita tem um alcance moral muito grande. E é aí que reside todo o nosso esforço, renúncia, estudo, prática do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. De que se fala de um estudo, de estudo, ser um estudioso da doutrina espírita, quando ainda não compreendemos a sua essência, ou parte da sua essência, amor, verdade, justiça, caridade, né? E como posso ser um bom espírita se ainda me encontro apegado às coisas materiais, do mundo material? Nós devemos fazer uma reflexão do que realmente nós queremos
do que somos, do que a doutrina espírita significa para todos nós. Essa reflexão tem que ser muito bem verdadeira, não é? Assim sendo, agradecemos a Deus por essa oportunidade, nosso Senhor Jesus Cristo, por esses momentos, e que assim seja. Agora vamos à fluidificação das águas. Senhor Jesus, pedimos ao Senhor e aos guias e mentores espirituais que coloquem na água de todo o nosso planeta fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar nossas almas e corpos físicos, já que a água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Por isso, solicitamos através dessa oração sua fluidificação por parte dos amigos espirituais, confiando na certeza de que através dela estaremos recebendo os recursos magnéticos indispensáveis ao nosso restabelecimento perispiritual. Entendemos que Deus, sendo amor infinito, nos ama, abençoa e perdoa sempre. E conscientes da renovação necessária de que necessitamos, rogamos a sua benevolência e a sua paz infinita sobre cada um de nós. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando-nos a alma para que vivamos em harmonia com tudo e com todos. Recebamos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade para continuarmos nossa caminhada evolutiva. Que assim seja.